O mercado não é inocente, não é ingênuo, como eu também não sou ingênuo. Um empresário disposto a sonegar impostos. Um fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo com um discurso duvidoso. Eles queriam pagar, eu não vou ajeitar dinheiro. E gente disposta a maquiar a fraude. Mas você vai falar o nome de outras pessoas. Não, só já está. Não tem nada a ver com a gente. Um grande esquema de sonegação de impostos descoberto pelo Ministério Público depois de uma denúncia anônima. O alvo era Manuel Conde Neto. O Fantástico teve acesso aos vídeos da delação premiada do empresário e aos registros dos encontros que ele gravou antes da pandemia para mostrar à investigação como tudo era feito. É lobo mordendo lobo aqui. Manuel Conde Neto é um ex-delegado de polícia. Em 1993, ele se dividia entre a delegacia e o novo negócio. Começou com uma pequena farmácia em Ubatuba, litoral paulista. Hoje conta com mais de 230 drogarias no estado. Nosso objetivo é levar remédio mais barato para você e dar o melhor atendimento. Segundo a investigação, não era bem assim. A sonegação fiscal, dessa sofisticada fraude, ela acaba gerando benefício para os sócios dessas empresas, enriquecendo e sonegando os tributos. Mas como funcionava o esquema? Num processo normal, o remédio é fabricado na indústria, vai para uma distribuidora e depois para uma farmácia. Em São Paulo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é de 18%. No esquema fraudulento, o remédio percorre mais de 2.000 quilômetros só para burlar essa cobrança. Ele vai para Goiás, porque nessa transferência entre estados, o ICMS fica muito mais baixo. E quando volta para São Paulo, vai direto para uma distribuidora criada em nome de Laranjas. Ali, parte do imposto que deveria ser pago nesse retorno é sonegada. E o remédio, então, segue para a farmácia, custando muito menos para quem faz parte do esquema. Você consegue identificar a fraude, porém, quando você vai cobrar, lavrar um auto de infração, são formados por pessoas que não têm uma capacidade econômica e financeira para arcar com essa carga tributária. Essa sonegação torna impossível a concorrência com as empresas que pagam impostos corretamente. Hoje deve ter mais de 150 distribuidores do estado de São Paulo praticando essa distribuição fraudulenta de medicamentos. E o senhor seria ali um pequeno braço? Um dos clientes das 14.000 farmácias. Essas empresas que são criadas para sonegar duram pouco tempo, depois trocam de nome e de sócios. O Fantástico foi até Araçatuba, no interior do estado, onde ficam as distribuidoras Hiperdrogas e Megadrogas, investigadas pelo Ministério Público. Os verdadeiros donos aparecem nesta gravação levada pela Farmaconde. O Fantástico localizou essa mulher que no papel era uma das donas da Hiperdrogas. O seu nome foi usado, então? Sim. Você sabia? Você tinha noção dessa época? Não. No entanto, quando eu descobri, eu saí rapidamente disso daí. Em nota, os donos da distribuidora Hiperdrogas e Megadrogas dizem que jamais utilizaram de terceiros para assumirem a responsabilidade da administração da empresa e que não se pode ainda alegar sonegação fiscal e que ainda não tem conhecimento do teor das delações premiadas. No esquema investigado pelo Ministério Público, até contador de empresas ligadas à fraude era laranja. A contabilidade já vinha feita. Já vinha prontinha, me senti destruído com tudo isso aí. Isso não é um exemplo que eu queria trazer para meus familiares. Agora tem que segurar um tempo. Para o Ministério Público tem uma outra figura importante nesse esquema. Davi Mariano Domingos, um fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Segundo o Ministério Público, quando soube da investigação, ele pediu a aposentadoria. Na delação, Conde conta como o então fiscal propôs uma consultoria, usando o escritório do sobrinho dele, Michel Domingos. Coloque o nome dos meus familiares das empresas e a gente vai pagar se tiver algum problema. E vai sonegar, e essa sonegação você divide com a gente o lucro dessa sonegação. Em depoimento, se esquivou das acusações. O senhor não vai admitir para mim que o senhor é responsável por tudo isso? Lógico que não.
Isso eu recebi em nome pessoal, né, isso é um rastro, pelo menos R$148 mil. Pode ser, não vou dizer que não. Isso é lavagem de dinheiro? Pode ser. Nós procuramos em Campinas. Davi Mariano não mora mais aqui, não. Também fomos até o Aras dele, que fica na cidade de Torre de Pedra, interior de São Paulo, e ele não estava. Na casa da irmã, que também teve o nome usado nos negócios, nada dele. A senhora era dona da empresa? Em nota, o advogado de Davi Domingos, do sobrinho dele Michel e da irmã de Davi, Maria Mariano, disse que a inocência deles será demonstrada durante a instrução processual. A Corregedoria da Secretaria da Fazenda diz que ainda não foi informada sobre o envolvimento do servidor aposentado. Assim que tiver acesso, vai abrir uma investigação para apurar o caso. Até agora, 11 pessoas denunciadas pela promotoria vão responder por organização criminosa e lavagens de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o Estado de São Paulo deixou de arrecadar nos últimos 5 anos, no setor farmacêutico, 10 bilhões de reais. Esse é o tipo de operação que nós, do Ministério Público, consideramos como prioridade absoluta, porque o prejuízo vai muito além da mera sonegação. O prejuízo chega na ponta final, quando faltam leitos hospitalares, quando falta educação, saúde e segurança. Ao fazer a delação, Manuel Conde Neto teve bens bloqueados até o pagamento de todos os impostos que ele deve. Além de pagar 300 milhões de reais, ele se comprometeu nunca mais a sonegar impostos. O senhor Manuel Conde, depois da delação, ele se sente uma vítima dessa história ou um vilão ainda? Eu não diria que ele se sente nem uma coisa, nem outra. Mas certamente ele se sente aliviado. E ficará muito satisfeito, ficará recompensado a hora que todo o mercado estiver funcionando e operando da maneira como hoje o Grupo Conde opera. Com informações da delação de Conde, outras empresas já estão na mira do Ministério Público. A Bifarma foi uma das redes varejistas citadas no esquema. Durante uma operação na casa de um dos sócios da Bifarma, foram apreendidos quase 10 milhões de reais em dinheiro vivo. Em nota, a Bifarma diz que está colaborando com as autoridades para regularizar a situação. Em relação ao dinheiro apreendido, ela diz que pertence ao ex-sócio Marcos Della Coleta. O empresário informou que o dinheiro tem origem ilícita e vai provar. É um esquema praticado por várias empresas, no estado inteiro, no Brasil inteiro. A prática continua no mercado. E nós teremos também novas fases. As investigações elas vão continuar. Eu fui burro 2 vezes, doutor, nessa história. Ficou tudo para eu pagar de prejuízo e o lucro era pequeno.